Olá, boa tarde. O programa Primeira Página desta semana fala de um jeito diferente de fazer turismo, em especial para as pessoas desacompanhadas. Se interessou? Então acompanhe. Num país com perto de 80 milhões de solteiros, segundo o IBGE, não é de se estranhar que a cada dia cresça o turismo dedicado a viajantes desacompanhados. Há até agências especializadas no segmento, como a Keep Company Viagem para Solteiros, cujo diretor, Eduardo Martins, é nosso convidado para falar sobre viagens e dicas para quem deseja conhecer lugares e fazer amigos. Bem-vindo, Eduardo, obrigado pela presença. Obrigado. Eu queria saber de você se existem estatísticas que confirmem esse aumento de brasileiros viajando sozinhos. Existem vários estudos, é comprovado cada vez mais que é maior o número de solteiros, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então esse número realmente é um número crescente e em virtude disso e de outros fatores, nos despertou o interesse em atuar nesse segmento. Como é que você começou? Como é que você resolveu entrar nesse nicho? Então, na realidade, em uma viagem para Portugal, batendo papo com amigos, estava lá passeando, aí fiquei sabendo da existência de viagem para solteiros. Isso me chamou a atenção imediatamente porque eu já ouvia muitas pessoas dizendo que queriam viajar, podiam viajar, tinham como viajar, tinham tempo, tinham dinheiro, mas não tinham companhia. E muitas vezes quando essas pessoas procuravam uma operadora ou uma agência de turismo comum, normal, a fim de ir lá encontrar um grupo, né, para não ficar sozinho, encontrava lá grupos formados por casal em lua de mel, por famílias, por criança. Então, olha, você foi solteiro, foi sozinho, continua sozinho, porque normalmente os grupos se fecham, né? Então, quando eu conheci essa história de viagem para solteiros, já me remeteu a essa ideia de trazer essa pessoa que tem vontade de viajar, mas permanecer em grupo, para um grupo de solteiros. Então, o solteiro em si, a ideia de trabalhar com o solteiro, de levar o solteiro para viajar, não é nem formar casal, não é arrumar parceiro, não é agência de encontro, matrimônio, não é isso. É justamente pegar essas pessoas que têm esse desejo de ir de forma independente, não depender de ninguém para viajar, mas chega lá e encontrar um grupo com as mesmas características. Quanto tempo você criou essa agência e como é que você vem sentindo a demanda de lá para cá? Não, a agência foi criada há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, e realmente o volume é crescente, né? Nós começamos fazendo pequenas saídas de um dia, passeio, bate e volta, sai de manhã, volta à tarde, encontros em bares, restaurantes. Começamos logo em seguida a viajar em feriado, final de semana, e hoje a gente já tem programas completos de 15 dias, 20 dias, 30 dias, uma semana, com grupos grandes. Estamos viajando o mundo inteiro, então realmente o volume ele vem crescendo gradativamente. Você saberia quantificar quantos por cento dos viajantes são solteiros? Por exemplo, 70% é de casal ou 30% de solteiro? Não teria esse número exato, preciso para te dar. Na sua é 100% na nossa companhia é 99%, né? 98% a 99%, porque muitas vezes sempre tem um casal ou outro, que muitas vezes são pessoas que se conheceram nas viagens, começaram a namorar e, enfim, gostam dos nossos programas e pedem para estar juntos. Então, é comum às vezes encontrar um ou dois casais nas viagens, mas a grande maioria, quase 100% das pessoas que estão lá são solteiras. Qual a faixa etária desse pessoal? Então, a faixa etária é bem ampla, isso varia muito de acordo com cada programa, né? Então, hoje você tem os programas de aventura, porque nós temos um segmento de ecoturismo também dentro da companhia. Então, para esse tipo de atividade, a gente costuma atrair uma faixa etária mais baixa, assim, pessoas entre 25 e 30 anos, dos 20 aos 30 anos. Para as viagens internacionais, esse número cresce um pouco mais, se eleva um pouco mais essa faixa, vai dos 30 aos 50, mas eu diria que a grande faixa etária que viaja com a gente está entre os 30 e os 60 anos, são 30 anos. Assim. Quando você diz que eleva um pouco mais a idade, tem a ver com o custo dessa viagem, ou seja, aumentou o custo? Eu acredito que sim,
Eu acredito que sim. É claro que existem pessoas que pegam os nossos programas, como agora recentemente fomos para a Austrália, fomos para a Índia, e são viagens caras, e que no grupo também tinham pessoas lá com 25 anos de idade. Então isso existe também, mas eu acredito que as pessoas com faixa etária um pouco mais elevada já estão com a vida já resolvida, já tem mais tempo para viajar, já tem uma condição financeira melhor. Eu acredito que tem a ver sim um pouquinho. Eduardo, e a faixa etária? Tem mais mulher, mais homem, até para os interessados, né, de repente? Sempre mais mulher, então os homens são bem-vindos porque sempre mais mulher. Então eu acho que a mulher... Qual o perfil dessa mulher e por que sempre mais mulher, né? Então, o porquê, a mulher, ela é mais sociável, né? Então a mulher, ela aceita o grupo de forma mais fácil, né? A mulher gosta de estar em grupo, né? O homem, ele já tem um certo receio, um certo medo de enfrentar um grupo desconhecido, né? Então, eu acredito que seja em virtude disso. Para alguns destinos que são um pouquinho mais complicados, né? Como o Oriente Médio, um pouquinho de Turquia, Marrocos, onde a mulher tem um temor maior, ela prefere estar em grupo, então ela prefere viajar em grupo também. O homem, ele já tem um pouquinho mais de disponibilidade ou de coragem, vamos dizer assim, de enfrentar o desconhecido sozinho ou com um amigo, né? Eu imagino que para a Índia, por exemplo, a mulherada ir sozinha, com esses estupros coletivos aí, é só se tiver muito afim. Muito pelo menos no nosso circuito, no circuito que os turistas fazem normalmente, isso é uma coisa assim, eu diria que quase impossível de acontecer estando em grupo com Sim. uma companhia, é muito difícil, né? Mas sozinho realmente risco, a exposição é muito maior, né? O que esse viajante busca? Fazer amigos, o medo de viajar desacompanhado? Quais são as motivações? Eu acho que o que o viajante busca, na verdade, é companhia. É companhia. Ele realmente quer viajar de forma independente, ele não quer depender de ninguém para viajar. Ele escolhe a data e vai, sem comunicar a ninguém, porque ele é sozinho, ele é independente. Mas lá ele quer encontrar companhia, ele não quer se aventurar sozinho. Então eu acho que o principal motivo é a companhia, claro, e além também de fazer novas amizades, uma coisa que é muito comum em nossas viagens. Para você ter uma ideia, eu recebo assim inúmeros e-mails de pessoas assim agradecendo a oportunidade de ter conhecido a gente, porque estavam meio isoladas, né? Às vezes sem um convívio social, às vezes pessoa que tem um relacionamento muito duradouro, foi casado 20 anos, por exemplo, 30 anos, de repente se separa, se sente sozinho, sem o convívio social, porque os amigos eram os amigos do casal. Então, essa pessoa nos encontra, começa a viajar, faz novas amizades, começa a encontrar o pessoal em São Paulo ou em outros estados, então começa a aproveitar a vida, criar novos amigos, então é muito legal. Então a gente recebe inúmeros e-mails de pessoas, pô, Edu, que legal ter conhecido a empresa de vocês, agora eu retomei meu circuito de amizades, estou saindo, o pessoal da viagem, a gente se encontra em São Paulo, vai jantar junto, sai. E muito obrigado por ter conhecido vocês, foi muito legal, isso é muito gratificante para a gente. E esse teu consumidor, ele volta, ele costuma voltar, muito, ser cliente? Muito. Até que case. Até que casa, né? E quando casa com alguém que também está na viagem, nós perdemos 2 clientes, né? Tem que ser solteiro mesmo ou basta querer viajar sozinho? Não, basta querer viajar sozinho, não tem a necessidade de ser solteiro, né? Como eu disse no início, a ideia solteiro era mais para identificar as pessoas, para ter uma busca na internet, para o pessoal encontrar a gente de uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Mas não precisa ser solteiro, basta querer viajar sozinho. Bom, eu recebo pessoas, por exemplo, que são casadas, principalmente mulheres, que o marido não pode viajar porque por conta do trabalho ou algo parecido, e vem viaja com a gente numa boa, com a companhia de todo mundo, se diverte, volta e isso é muito comum. Acontece também por exemplo, outro dia foi muito engraçado, nós estávamos num ônibus, num tour aqui no Brasil mesmo, e aí batendo um papo no microfone com o pessoal dentro do ônibus, e aí de repente um rapaz que estava no grupo falou que estava lá porque tinha ganhado uma viagem de presente de aniversário da namorada.
quê? Estava lá. Ela tem dificuldade para viajar, era médica, fazia muitos plantões, início de carreira, enfim. E ela deu de presente para ele, falou, ó, vai viajar. Achei uma empresa aqui que faz viagens para solteiros, você quer viajar sozinho, quer fazer novas amizades, vai lá e como é que costuma ser o programa independente do lugar que você leva? Por exemplo, você tem uma programação de visita, mas você tem também uma programação social para interagir esse pessoal? Sempre, sempre, sempre. A gente se preocupa muito com isso e, inclusive, na maioria, não digo em todas, mas na maioria das saídas, nós levamos junto com a gente um professor de dança, por exemplo, e onde a gente vai fazer uma aula de dança de salão no hotel. À noite fazemos uma saída noturna, o professor vai junto, coloca todo mundo para dançar, anima a festa. Então a gente sempre tem uma programação específica para trazer esse convívio social, né? Todas as viagens também são acompanhadas por guias muito especializados, somos apenas 3 guias na empresa, eu, a Celi Vilar e o André Andrade, e nós temos um cuidado muito grande assim para trazer essa pessoa que está vindo pela primeira vez ou um frequente ao convívio social, deixar todo mundo bem juntinho, batendo, se conhecendo, isso é interessante. Pensando nesse convívio social também, nós fazemos algumas saídas em São Paulo ou em outros estados também, onde nós reunimos o pessoal em bares, restaurantes, casas noturnas, para um jantar, para um bate-papo, para uma noite animada, isso é bem legal. E algumas festas específicas também, como agora em junho, uma festa tradicional já, que se tornou tradicional na empresa, em São Luís do Paraitinga, uma festa junina muito animada, que atrai bastante gente, muitos clientes frequentam, numa pousada, se chama Pousada Primavera, em São Luís do Paraitinga. Uma pousada muito bem cuidada, em estilo colonial, muito florida, um gramado enorme, gostoso, uma pousada muito bonita. E lá nós realizamos todo ano nossa festa junina, com fogueira, com comida típica, inclusive a proprietária da pousada é chefe de cozinha, ela mesma prepara toda a comida da festa, comida bem típica. Contratamos também um grupo folclórico regional de São Luís do Paraitinga, com sanfona, violão, um grupo que também interage com todo mundo, bota todo mundo para dançar, quadrilha, fogueira. Então é muito legal, bacana. Bacana, porque social isso é uma preocupação muito grande. Acho que essa cultura ainda está muito ligada ao interior, né? Mas as grandes capitais só nas escolas para as crianças, exato, acabou, né? Exato. E o adulto quando vai adora, porque muita gente já brincou, gosta, né? Muita gente já brincou, se não todos, né? E quando se reencontra com essa brincadeira, assim, é muito gratificante. Todo mundo gosta, essa festa é um sucesso. Já rolou pedido de casamento nessas viagens? Ah, já. E as pessoas chegam a confundir esse tipo de viagem com o turismo mais permissivo? Porque existe, né? Isso é uma preocupação de algumas pessoas e é uma grande preocupação da gente também mostrar que não é nada disso, né? Que o nosso foco é realmente o turismo, lazer, entretenimento, convívio social, essa é a nossa preocupação. E que em nenhum momento nós temos interesse em ser agência de encontro, matrimônio, arranjar casamento, longe disso. Mas muitas pessoas às vezes confundem, porque vê lá, viagem para solteiros, então já nos liga e a primeira pergunta que faz, olha Edu, eu estou vendo aqui viagem para solteiro, isso é sério, é viagem mesmo? Rola sexo? Ou é coisa pesada? Aí a gente explica que não é, enfim. Uma vez uma cliente ligou também e falou, Edu, me diz uma coisa, essa viagem aí é para solteiros, mas como que é esse negócio aí? Tem pegação? Eu falei, não tem pegação. Ela falou, então não quero, obrigado. Olha, para esse tipo de interessado, existem até cruzeiros, basta dar uma bugada aí, para troca de casais, por exemplo, né? Edu, você, ao contrário da maioria das agências, foi para esse nicho exatamente porque a maioria está voltada para as famílias, é isso? Sem dúvida. Eu não diria que a maioria está voltada para as famílias, né? Mas na realidade elas não têm um foco específico, né? Então a grande maioria das pessoas que ainda vão para as agências convencionais são famílias, são casais ou são duplas de amigos, né? Então é difícil ter alguém sozinho, né? Então o convívio é sempre mais difícil. E sem contar também
que as agências comuns não têm um trabalho personalizado, né? Então o que acontece? Você compra o seu pacote aqui, uma determinada pessoa compra o pacote lá, outra comprou no outro shopping, outra comprou em uma outra loja e não existe um grupo fechado. Então você vai sozinho para o aeroporto, chega no aeroporto, você vai lá, faz o seu check-in, entra no avião sozinho, desce lá do outro lado do mundo. Quando você saiu do desembarque do outro lado do mundo, alguém levanta uma placa com o seu nome, você lá identifica, essa pessoa te leva para um transfer, que é um ônibus normalmente cheio de gente, que vai parando nos hotéis e vai deixando o turista em cada hotel. No dia seguinte, 8 horas da manhã estaremos aqui para levar você para o passeio. Aí chega, pega você, entra no ônibus, pega o outro no outro hotel, pega no outro hotel. Quer dizer, então é uma coisa meio que você não tem muita oportunidade de fazer amizades. É claro que pode fazer, é claro que faz amizade, claro que acontece, mas é muito mais difícil. No nosso caso, nós saímos com o nosso grupo inteiro daqui, o grupo voa junto, chega no outro lugar, junto com o guia acompanhando desde o Brasil até o destino final. Chegando no destino final, nós vamos entrar no ônibus nosso, exclusivo nosso, com o nosso motorista, com o nosso guia local, que vai permanecer com a gente desde o início até o fim da viagem. Então nós temos o mesmo motorista sempre, nós temos o mesmo guia sempre, nós temos o mesmo grupo sempre, todo mundo sempre mesmo hotel, o mesmo hotel, mesmo programa, mesmo jantar, tudo junto. Então o convívio social é muito grande. Isso é muito chato de ficar rodando hotel, dá uma meia hora no mínimo, pelo amor de Deus, eu não aguento. Isso quando não te colocam numa Você pega o van. último hotel, você está lá no Ibis Torre Eiffel, né? E aí ele vai fazer aquele tour todo despejando turista até você chegar no teu hotel, é uma tortura. Então a gente... Das 8 às 9, né? Das 8 às 9. Você tem 3 horas de passeio, mais 2 horas para chegar no seu hotel, né? Então, quer dizer, isso é muito cansativo. E isso é legal o turista saber, porque muitas vezes o turista não percebe essas diferenças, né? E isso faz toda a diferença. Um trabalho exclusivo é valioso, né? Muda completamente. Quais são os destinos preferidos pelos solteiros? Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, mas é uma coisa difícil de medir, porque na realidade o nosso foco, como eu te disse, não é aquela coisa da pegação, da azaração. Então muita gente logo pensa, imagino que Las Vegas solteiro deve gostar, imagino que Ibiza solteiro deve gostar. Gosta, mas na realidade o solteiro gosta de tudo, né? O nosso público gosta de tudo, então não existe um destino específico. Por incrível que pareça, um roteiro que faz muito sucesso na nossa empresa é Turquia. Então é um país encantador, né? É um misto de culturas, é um lugar que eu gosto muito Você também. Tem Europa e Oriente, você tem Europa e Oriente, aquele misto, Istambul está dividido no meio, né? Metade no Oriente, metade na Europa, então é interessantíssimo. As próprias vestimentas, né? Você tem desde mini saia a burca, né? Pois é. É muito interessante. E então, a comida... E não jogam pedra, né? Quem está de mini saia. Jogam pedra. Então, enfim, não existe um roteiro específico. Pelo menos nós não identificamos ainda. Você falou de um turismo mais de aventura, né? Também. Dá alguns exemplos, tanto de algum destino nacional, outro internacional, você já falou em Turquia, e de aventura. Nós temos passeios, por exemplo, é comum, inclusive nossa guia Celi Vilar, que ela é justamente do ecoturismo, ela foi criada no ecoturismo, conhece tudo de ecoturismo e acompanha os grupos de ecoturismo em sua maioria. Costuma fazer muitas saídas aqui próximas a São Paulo, por exemplo. Você tem Brotas, que é um destino interessante para o ecoturismo, onde você pode fazer uma trilha, você pode fazer um trekking, você pode fazer um rafting, você pode fazer arborismo, você pode fazer uma pular da pedra. Pular da pedra, uma infinidade de atividades, todas assim, sempre com muita segurança, muito cuidado. A gente se preocupa sempre muito com isso é muito importante. E agora no carnaval, por exemplo, ela está partindo com um grupo para a Chapada dos Veadeiros, também ecoturismo, para trekking, para caminhada. Nós fizemos uma saída agora com ela também no Réveillon. Uma das saídas foi de ecoturismo, foi para Fernando de Noronha. Nós fizemos 2 saídas com ecoturismo, agora nesse Réveillon, Fernando de Noronha e Itararé, que é aqui no interior de São Paulo.
eu parti com um grupo para o Nordeste, foram as 3 saídas aqui no Brasil, que foi muito legal também. E no exterior também você tem para turismo de aventura, Nova Zelândia, que nós fomos agora também ano passado, que é um destino Ali nasceu sensacional. o Jump lá, nasceu o Bungee Jump. Barbaridade. Que é um destino sensacional para os amantes do ecoturismo também, a Nova Zelândia. É incrível, lindo. Um país de lindo. contraste, né? Você tem lá Rotorua, se não me engano, que tem lá os descendentes dos nativos, né? Uhum. É a cultura de botar a caça para assar no calor, no bafo do Geiger, né? E aí você tem um frio danado, aí você tem Exatamente. Queenstown, se não me engano. Isso Rotorua já na Ilha Norte, né? Você tem a Nova Zelândia dividida em 2 ilhas ali, a Ilha Norte e Ilha Sul. As duas são incríveis, mas eu tenho uma admiração especial pela Ilha Sul, é lindíssima, né? Então você tem aqueles lagos maravilhosos, aquele cenário de montanhas cobertas. Ovelhas para burro, tem mais ovelha que habitante. Ovelhas demais, é lindo, um país fantástico. Cidadezinha de Queenstown, na Ilha Sul, é incrível. Uma cidade inglesa, pequena, né? Na beira do lago, com as montanhas em volta. Uma cidade bem jovem, pessoal praticando esporte, muita gente com pranchinha de snowboard. Vinho bom, debaixo né? do braço. Melhor Pinot que tem, Pinot Noir, depois da exato, França é lá. bom, exatamente. Quais são os principais impedimentos, se é que a gente pode chamar de impedimento, ou que bloqueiam que as pessoas viajem sozinhas? Insegurança, por exemplo, domínio do idioma, o que você mapeia mais aí? Insegurança engloba tudo isso, né? Eu acho que é insegurança, né? Então, muitas vezes não domina o idioma, dependendo do país, como eu já citei, se for um país mais complicado, esse medo já aumenta. E eu acho que o brasileiro também, ele não tem ainda o hábito de viajar sozinho, eu digo não de uma forma geral, mas muitos ainda foram criados sobre esse cenário do medo, né? Que é aquilo que infelizmente assola assim, todo mundo que vive no Brasil. Você tem medo de andar na rua com o vidro aberto, você tem medo de parar no farol, você tem medo de ir para a escola sozinho, você tem medo de andar de bicicleta na rua. Desde pequeno você escuta a tua mãe e os seus pais dizendo, né? Toma cuidado, não faça isso, é perigoso. Né? São coisas tão comuns como que simplesmente caminhar até a escola, já não vai, pelo amor de Deus, sozinho, eu vou te levar de carro. E hoje o brasileiro ele tem medo muitas vezes de entrar num avião e chegar numa imigração e ser barrado. Né? Eu sinto isso nos turistas que viajam comigo muitas vezes. Edu, passa comigo, fica comigo aqui, fica muitas vezes na fila da imigração e isso é muito perceptível, a gente sente muito isso assim das pessoas, esse medo, né? Então, infelizmente a gente criou uma sociedade em cima de medo, né? Uma sociedade medrosa, isso é. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando vai para o exterior e se sente segurança é andar à noite, fazer um programa à noite, a pé, né? É a pé, sempre a pé, principalmente na Europa, né? São cidades pequenas, tudo muito próximo e você faz tudo a pé, seja lá qual hora do dia ou da noite for. É claro que são cidades que também têm problemas, né? Você pode ter a carteira batida por algum batedor de carteira, uma coisa assim, mas um crime violento, bárbaro, alguém puxar uma arma, uma metralhadora, uma coisa assim, nunca vi, né? Que ponto a gente chegou, né? Não, é incrível. É incrível. Qual é o calendário aí mais próximo que vocês têm, as próximas viagens? O que você tem de exótico para contar pra gente? Olha, agora nós saímos para o Marrocos em março, que é um passeio muito bacana, uma viagem belíssima, lindíssima, onde nós fazemos a travessia do deserto do Saara em camelos e dormimos também, passamos uma noite no deserto, numa tenda, numa raima, que é sensacional. Então você partimos em jipes 4x4, aproximadamente 3 horas de jipe, pela areia do deserto, então já é uma aventura muito interessante, uns jipes próximos do outro, assim, mantendo uma certa distância bem segura, assim, é bem gostoso, é uma imagem linda, né, você fotografar a chegada nos jipes, aí chega no acampamento, aquele acampamento no meio do deserto mesmo. Nessa noite a gente costuma inclusive fazer uma festa típica, com todo mundo fantasiado, todo mundo vestido, um jantar típico, música, fogueira.
com os locais mesmo, tocando percussão, é incrível. Nômades. Exato. E esse muito voo é legal. direto ou você tem alguma necessidade de conexão via Espanha? Ou... Não, normalmente nós fazemos a entrada ou pela Espanha ou por Portugal. Na última viagem agora foi em novembro, se não me falha a memória, nós fizemos pela Espanha. Então entramos por Madrid, viemos descendo a Espanha, atravessamos o Estreito de Gibraltar. Descendo, quando você diz, vem de trem? Ou... Não, com o nosso ônibus mesmo, com o nosso transporte, mas parando. Então foram 3 dias em Madrid, aí depois paramos em Cádiz, eu não me recordo os dias exatos, mas acho que foram 2 dias em Cádiz, Sevilha, Aranjuez. Então você vai fazendo o circuito até chegar no Estreito de Gibraltar. Quanto tempo essa próxima aí para o Marrocos? Quantos dias? São 18 dias. Você lembra a data de 18, quando? Eu não estou bem certo da data, agora vou ficar te devendo, mas está tudo mas no site. Mas eu sou candidato, acho tá tudo no site, tá? É só entrar no site lá. Eu estou achando interessante. Que tipo de comportamento uma pessoa que viaja sozinha deve ter, que é recomendável, né? Seria adequado ter? Olha, eu acho que se a gente se comportar como se comporta aqui, já está bom demais, né? De bom tamanho, né? E cuidados básicos, né? Você, em primeiro lugar, eu acho que o que é fundamental é você respeitar a cultura local, né? A cultura no sentido da abordagem, de como abordar as pessoas, de comer aquilo que for oferecido ou daquilo que você puder comprar sem fazer uma comparação com aquilo que você está acostumado, né? Então, por exemplo, você está num outro país que não tem o hábito de comer arroz e feijão, o brasileiro é muito acostumado a arroz e feijão, fala, mas não tem arroz e feijão aqui? Mas o que é arroz e feijão? Então, às vezes tem esse choque, né? Então, é entender que são culturas que nada tem a ver com a nossa, né? Então, respeitar a cultura local. E toda vez que chegar no lugar, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, antes de solicitar alguma coisa. Bom humor e educação, né? Acima de tudo. Eu acho que é fundamental, principalmente às vezes em países que são mais gelados, né? Países europeus que o pessoal tem um outro ritmo, um ritmo menos acelerado que o paulistano, por exemplo. E às vezes você está com um grupo, entram 5, 6, 10 pessoas ao mesmo tempo no restaurante, as 10 falando ao mesmo tempo, pedindo as coisas. Então, muitas vezes o pessoal fica estranha, não entende, não sabe como agir. Então, é agir com calma, é agir com naturalidade, é bom dia, boa tarde, sorriso no rosto, é sempre fundamental. O que são as guest houses aí? O nome já diz que são casas para convidados, tá bom, mas dá exemplo pra gente. Tá, guest house foi uma ideia que surgiu quando nós lançamos a empresa, que era justamente trazer para o nosso viajante um convívio social maior do que o hotel pode proporcionar, né? Então, muitas vezes, quando você está com um grupo no hotel, tal, você chegou, o grupo, oi, cada um vai para o seu quarto, ou cada dupla para o seu quarto, então ali você perdeu o convívio de todo mundo. A ideia de trazer a guest house é justamente de unir o pessoal dentro de uma sala de estar, por exemplo, né? Então, no início nós alugávamos algumas mansões, casas boas, com estrutura de hotel, porque a gente contratava faxineira, contratava cozinheira e toda a estrutura necessária para manter a casa. Então nós ficávamos hospedados nessas casas, né? Então levava o professor de dança, à noite tinha aula de dança na piscina, de manhã sempre alguma atividade. Então estava todo mundo reunido, todo mundo muito mais próximo, né? Às vezes queria fazer um bate-papo, um violão na sala até mais tarde, enfim, não tinha aquelas restrições que o hotel costuma ter. Dá uma liberdade maior. É a liberdade maior, liberdade de convívio. Então é um projeto que a gente usou muito, que nós usamos muito no começo, no início, e que a gente está retomando agora novamente. Depende do tamanho do grupo, né? Depende do tamanho do grupo. O que dificultou a continuidade um pouco da ideia da guest house era justamente os tamanhos do grupo, que no início permitiam, eram grupos pequenos, e então você permitia a gente conseguir encontrar essas casas com boa estrutura com maior facilidade. Hoje já são grupos de 30, 40, 50, 60, 80 Qual pessoas. Qual é o teu limite de grupo?
Depende muito do destino do roteiro. Nós gostamos de trabalhar com grupos de no máximo 30 pessoas. Marrocos, né? por exemplo. Marrocos nós somos agora, se não me engano, foram 35 pessoas, 38 agora em novembro. E é um número que eu julgo ideal, assim, um máximo, né? De 40 pessoas no máximo. Acima disso já fica complicado o transporte, já fica complicado a convivência. Eu acho que até 40 pessoas já é o limite. Como é que é, Depende por exemplo? da atividade, né? Agora, se fosse uma atividade de um dia, um passeio de um dia, uma festa junina, na última acho que foram 130 pessoas, aí é diferente. Uma festa é diferente. Mas uma viagem longa, um circuito, aí ele tem que ser feito com pessoa como a minha. Turismo para a Ásia, para o Oriente, é mais complicado, até porque é tudo muito distante, é caro, tem muita procura. Eu gosto muito. É procurado, tem uma boa procura. É um outro perfil de viajante muitas vezes. Quem procura uma viagem para a Ásia, às vezes é uma pessoa que já conhece muita coisa, já viajou para muitos lugares, já conhece a Europa toda, e aí ela fala, pô, quero fazer uma coisa diferente, quero conhecer um lugar mais exótico, diferente do que eu já vi até agora, e vai. E já tem pessoas que nascem com essa vontade, não foi o meu caso, meu Deus, eu sonhava, enquanto o moleque queria ir para Disney, eu queria ir para África, eu queria ir para o Vietnã, eu queria ir para o Camboja, eu queria ir para a Austrália. E essas viagens precisam ser longas, né? Quantos dias no mínimo? Depende, né? Depende. 15 dias. 15 dias, né? Isso também mudou bastante, né? Eu enxergo que isso dentro do turismo mudou bastante. Antigamente você tinha uma dificuldade muito grande para emitir um ticket aéreo, era muito caro, né? Uma viagem internacional tinha um preço, um voo era um preço exorbitante. Não que seja barato, porque eu considero ainda um pouco caro, mas era muito caro. Então, quando alguém comprava um bilhete e falava, eu vou passar 40 dias viajando, vou para a Espanha, vou ficar lá 60 dias, 50 dias, era comum você ouvir as pessoas falando isso. E hoje o mundo está muito mais globalizado, tudo está mais rápido, né? Então, hoje você consegue ir para a Europa com um pacote de uma semana e você fica muito bem, obrigado, e mesmo porque nem todo mundo tem tempo para ficar muito tempo fora, né? Você tira 10 dias de férias, 20 dias de férias, então 10 dias você quer viajar, 10 dias você quer tirar para resolver algumas coisas que você tem. Então os pacotes ficaram mais enxutos hoje, né? E o dólar alto, que a gente imagina que não vai voltar pelo menos abaixo de 2,50. Isso dificulta? Como é que está a negociação dos pacotes? É claro que isso tem um certo peso, né? Porque isso encarece um pouco o bilhete aéreo, encarece um pouco a estada no exterior, mas a gente acredita que isso não chega a ter uma interferência muito direta, assim, dentro das viagens, dentro dos nossos pacotes, não. Até porque se dá para parcelar, cabe no bolso, né? Casas Bahia. Exatamente. Dá para parcelar. Qual o mínimo para se viajar? Eu imagino que não tenha teto, mas qual o mínimo para fazer uma viagem razoável aí? Que a pessoa precisa ir para onde? Um exemplo. Olha, hoje você consegue emitir um bilhete com isso quem não tem milhas, né? Porque muita gente hoje já emite com milhas e tal, acaba não pagando o bilhete. Se bem que eu acho que esse programa de milhagem é uma dificuldade danada, né? Porque eles não pode no feriado, não pode no tal dia, exato, temporada. Funciona muito bem para quem não tem uma necessidade de data, né? Assim, em cima da hora. Por exemplo, você tem um pacote lá no nosso site. Nós deixamos sempre o aéreo por conta do cliente, justamente porque muito cliente quer emitir por milha, muito cliente quer emitir pela companhia que ele já é habitué, está acostumado a viajar. Então, você consegue, para quem vai pagar um bilhete, você consegue emitir um bilhete hoje com antecedência, por isso que é sempre muito importante programar a viagem com antecedência, por $1.000, por exemplo. Né? Uma promoção... Não precisa nem ser tão promocional assim, mas na faixa em torno de $1.000 você consegue emitir um bilhete. E uma viagem hoje em torno de, a partir de, dependendo do destino, $1.500, $1.900, uma viagem de qualidade, né? Uma viagem com circuito exclusivo, uma viagem com ônibus privativo, uma viagem com guia acompanhando, depende do destino. Então nós estamos falando aí em $3.000 aproximadamente.
Qual a viagem mais exótica que você já fez aí? Imaginando que o céu seja o limite, né? Que você pode ir até a Lua hoje, né? Ou Lua não, mas na estratosfera já existe, né? Custa uma barbaridade só para super milhardários. O que tem de extravagante? O que você já fez mais de interessante? Muita gente me faz essa pergunta, né? Mas eu não saberia dizer, mas o que eu vi de diferente até hoje, assim... A Índia, né? A Índia é sempre surpreendente, né? A Índia é um choque cultural muito grande, com certeza subi no elefante. Da Índia nós partimos para o Nepal e do Nepal nós fomos para o Butão, né? E o Butão é realmente um lugar muito isolado ali, cravado na cordilheira do Himalaia, né? Então é um lugar realmente muito diferente, exótico, com um povo sorridente, um povo o dinheiro deles é a simpatia, a felicidade. O dinheiro é a simpatia, a felicidade. É a última Shangri-La do planeta. É incrível, muito legal. Bom, para quem ficou interessado, o site é www.viagemparassolteiros.com.br. Eu agradeço a sua participação e até a próxima semana.